Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo bem com todos vocês? Eu espero que sim, aqui eu vou bem. Hoje então, dia 4 de janeiro de 2026, e vamos para a leitura do livro 365 Hábitos Poderosos e Simples, né? Então, quarta transmissão. Mas antes disso, aproveito para agradecer a todos que estão inscritos no canal. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu canal, ele fala sobre saúde em todos os aspectos imagináveis, né? Então, nós falamos aqui sobre epigenética, metafísica da saúde. Portanto, não só saúde física, saúde também é âmbito emocional, mental, da nossa psique em geral. E a saúde em todas as nuances do ser, portanto, envolvendo inclusive o lado espiritual, energético, né? Então, nós retratamos sobre vivências que vão nos auxiliar a sermos terapeutas de nós mesmos. E uma vez que eu trabalho com isso, não só a modo profissional, né? Uma vez que desempenho aí como fisioterapeuta e terapeuta, eu sou também humana. Então, o laboratório se faz constante em nossa vida, quando estamos aí, para além de questões oficiais, né? Então, humanos que somos, se emprestamos o nosso corpo, nosso arcabouço mental, nosso coração em abertura e sintonia com o divino, somos ferramentas dele. Então, tudo que diz respeito à saúde vital, ao vigor máximo do ser, a identificarmos que só existem coisas boas na vida, a despeito daqueles que não pensem e está tudo certo, o canal é sobre isso. É identificarmos a benevolência, da misericórdia e a graça em tudo o que há. E é identificarmos que para aqueles que pensaram, mas será que ela não está equivocada em pensar que tudo é bom? Não, gente. Quando você começa a despertar, você compreende que o universo, ele simplesmente vai corresponder com a sua vibração. Então, se existe coisa ruim, é porque você está dando foco, né? Como você é o observador e colapsa a função de onda de acordo com o que você consegue sustentar, você é o observador. E aquilo que você põe em foco potencializa, aquilo que você põe em foco cresce. Então, o universo o tempo todo está constantemente, através de quem? Deus, o Criador de tudo, mostrando para você que você está dando foco ou no problema ou na solução. E se está dando foco na solução, você vai compreender que o problema foi melhor ainda, pois nós aprendemos não é com um lado bom visivelmente à primeira vista, é com aquilo que nos causou algum conflito e que a nível de aceitação, você permanecendo-se firme em centelha divina, descobre que foi só para ajustar as crenças limitantes do ego, que foi só para você sair do mal do mundo. O mal do mundo é verdadeiramente a ignorância. Bom, pessoal, então sejam muito bem-vindos todos vocês. Não sabia que ia falar tanto assim, mas como eu estou a serviço, quem me conhece já sabe. Então eu não programo, simplesmente dou o primeiro passo e ademais Deus me carrega, né, com todos aqueles que trabalham para a luz. Então há de se ter momentos de reflexão para compreender isso, o que é meu e o que não é meu. Pois a bem da palavra, todos somos ferramentas, dependendo do foco ao que você se presta. Então, quantas vezes a pessoa quer algo melhor na vida, mas vibra em escassez. Só que essa escassez, ela não está visível de imediato. Ela muitas vezes vem no embasamento de mecanismos de defesa que você faz para sobreviver, porque nem está conseguindo viver, né? No presente momento. Raras as pessoas que já sabem o que significa isso. Então, isso não é uma coisa romântica, né? Viver o presente. Não, gente, isso é fato para aquele que procura. E, naturalmente, ele vai perceber que entre esses engendramentos de mecanismos de defesa que te fazem conviver melhor em sociedade, você se abstém de fazer o seu melhor, que é viver em Deus, a despeito daqueles que ainda não compreendem, a despeito daqueles que estão enciumados quando você quer aumentar sua intimidade com Deus de alguma forma, com Mestre Jesus, com Mãe Maria, enfim, N avatares de luz.
E mais do que avatares, tem gente que tem ciúme até quando a gente cita esse nome, então dá outro nome. Então, pessoas que estão presas em mecanismos de defesa, né? Pessoas que estão presas em dores, tudo quanto é tipo de dor. A dor da própria ignorância e não conhecer a verdade, que já é máxima na vida do outro e que, por assim dizer, ela compreende mais e mais verdades. Vamos lembrar do lema socrático, só sei que nada sei? Então não é para perpetuar a ignorância, muito pelo contrário. Eu, na minha humildade, compreendo que a verdade absoluta é só de Deus. E Deus, como ferramenta divina na vida daqueles que já estão compreendendo, que servem a Ele, fazem o seu melhor. Ou seja, a sua verdade aí, centelha, ela pode rebrilhar mais para mim mesmo aqui. Às vezes ao conferir um novo canal de luz que vai se abrir nessa nova era. Então, pessoas que ainda estão nessa popularização de converter o seu presente precioso e lidam com apenas fofocar a vida do outro a nível de um olhar, quando você pega o Instagram e fica ali mais de meia hora, né? E ao invés de fazer aquilo que você ia fazer, às vezes só buscar uma informação, você percebe que está ali numa entropia psíquica, passando rios da vida do outro. E eu te pergunto, quando você vai parar e cuidar da sua vida? Faça essa pergunta agora mesmo. Você é ferramenta de Deus ou de Mamão? Então você não gosta desse linguajar que é bíblico, né? Porque, sim, gente, a Bíblia, ela é sagrada. E quem ainda não aprendeu isso, sinto muito, está olhando pelo lado do problema e não da solução. Porque problemas tem aos mil. Então, desde a vertente do medo engendrado a respeito dos mecanismos que a Cabala Negra faz para atrair aquele que ainda não tem cautela e se enovela nos medos, na manipulação do mundo, esse sim está vivendo só de ego, esse tem medo. Se você tem medo, você não está ainda preparado para viver sua realidade. Logo, você não enxerga presente, logo você só enxerga problema nas coisas e não está pronto para as soluções. Mas você também pode, porque se eu posso, você pode. Se N personalidades maravilhosas, N individualidades, N gênios, né? N avatares de luz puderam, nós também podemos. É isso que constantemente seres maravilhosos se prestam a serviço de Deus por nós. Então eu te pergunto, eu não estou te convidando para estar a serviço de Deus em um propósito que você não sabe qual é. Não, é o propósito do seu coração. Cuida de você primeiro. Quando você cuidar primeiro e entrar no alto amor, você vai entender as minhas palavras. Então pode ser que por agora elas ressoem um tanto miraculoso, mas aqui não é sobre mística. E a bem da palavra, o próprio milagre se faz diante de uma geometria sagrada para além destas barreiras da terceira dimensão a qual vivemos e manifestamos vida constante em estado beta. E mais do que isso, quando nós estamos acessando o astral, tem muitas pessoas presas aos portais do psiquismo e vivem só nos engendramentos do mental inferior. E na quarta dimensão, em plano astral, elas estão convivendo só com espíritos que ainda estão na erraticidade. Então elas podem estar sendo manejo ali das trevas, de Mamon também. Ao invés de ajudar aqueles que estão lá, elas entram nesse modo de querer auxiliar a Deus, mas o ego foi tão preponderante que nesse interim ela não está auxiliando aqueles que ainda precisam de luz. Ela está simplesmente perdendo a sua própria luz ao ter aí o ego exaltado com determinados seres que ainda precisam de muito amor de quem já compreendeu sobre o que é a vida, sobre o que é viver de Matrix, apesar da Matrix, né? Nós temos que viver, mas assim, tem gente que vive puramente Matrix e tem gente que já sabe o que é viver diante da matriz divina. Então tem pessoas que já sabem que Iá nunca vai desfavorecer aquele que domina o seu próprio ego, a bem do eu sou, da presença divina feita dentro de nós, do divino, do sagrado manifestado, através de cada uma das individualidades que assim querem evoluir. E vão perceber que Iá não nos importa quando você tem conexão com Deus através da IN. Gine, o que é IN? Sei, gente, é uma nomenclatura que eu gosto de utilizar para ficar mais fácil, tangível
durante as colocações nos movimentos terapêuticos que eu faço no meu consultório. IN simplesmente é inteligência natural. Todo mundo, no seu primor de vida salutar, preza, se quiser, por uma inteligência natural. Isso é próprio só para quem tem centelha divina, né? Então não vou ficar aqui lembrando daquele experimento que cientificamente veio aí ilustrar que o humano sim tem uma partícula divina que emana a sua própria vida, que é o bóson de Higgs. Então, mas vamos relembrar para aqueles que ainda não ouviram, porque tem vários vídeos no canal falando sobre isso. Então, há tempos atrás, na Suíça, né, tem um equipamento que se chama, o CERN, o colisor de hadrons. Então ele é um acelerador de partículas que descobriu que a menor substância não é o átomo, está para além do átomo. Na verdade, antes mesmo de identificá-lo, não é? A base de acelerar partículas, identificou-se que existem energias mais sutis ainda. Então são prótons, nêutrons, elétrons, são depois os quarks. Depois não, tudo é manifestado antes, na verdade. E, para além dos quarks, o bóson de Higgs, a partícula divina, que foi assim chamada por alguns dos cientistas que trabalharam na obra dessa benfeitoria à humanidade. Então, para você que acha que tudo é místico, perceba, tudo é na verdade energético e divino, é geometria sagrada pura, é metafísica, é mecânica quântica, e tudo vai corresponder a uma epigenética própria daquilo que você conseguiu acessar do universo. Então o universo simplesmente, ele não maltrata você, né? Deus ou o universo, ele não te penitencia e nem mesmo te recompensa. Ele simplesmente dá aquilo que você já está pronto para acessar por mérito. Então, a partir deste boas-vindas do dia de hoje, 4 de janeiro, pois 2026 vem aí, né, descortinar o que cada um tem de melhor para acessar. Perceba ao que você tem colocado foco. E mais do que colocar foco, é sustentar este foco para ter determinação e disciplina. A escolha está aí sendo feita constantemente. Vamos observar o lado bom de tudo, pois ele existe. Então, pessoal, vamos todos à leitura? Não se aproprie dos defeitos. Em nosso processo de desenvolvimento, acabamos adotando alguns hábitos ruins e, sem perceber, os absorvemos em nossa personalidade, como se fosse algo definitivo. Quase uma maldição que aceitamos carregar por toda a vida, obrigando ainda as pessoas que nos cercam a conviver com isso. Coisas como: eu sou desorganizado, ou eu sou nervoso, cancela, explosivo, grosso, mal educado, descompromissado e por aí vai. Só abrindo um adendo, cancela foi meu. E depois eu vou falar o porquê eu quis manifestar isso no momento da leitura e vou explicar a vocês. Tomamos de forma passiva os defeitos que devemos corrigir e ajudar o nosso desenvolvimento pessoal. Não se identifique com esses defeitos. Isso não é você. Você pode estar desorganizado, mas organize-se. Pode estar nervoso, então acalme-se. Aprenda a receber de forma serena o que vem da vida e a tratar as pessoas com carinho e amor. Contudo, não assuma um defeito como algo que faz parte de você. Acredite na sua capacidade de se tornar melhor a cada dia. Que leitura bonita. Não se aproprie dos defeitos. Então, o convite de hoje é sobre isso, né? Não nos apropriarmos dos defeitos. Então, pessoal, que bom, né? Esta palavra, para mim, o que vem naturalmente é... Vocês viram ali que o momento, ao ler eu sou algo para além, né, desse início de frase, eu sou. Eu sou, gente, é muito forte. E nós lemos sobre isso ontem, se vocês se lembram. Tanto é que eu vou editar o vídeo e postar. Aquele que veio após o 3 de janeiro, certo? Então, no momento dessa leitura de hoje, vocês puderam perceber que ao falar eu sou, coisas não boas, né, no apego aí a defeitos, eu citei, cancela. Isso aí foi um ensinamento que eu recebi
justamente de um professor de mecânica quântica, que uma vez que você fala, você joga para o universo, porque palavras, né, elas não podem ser jogadas ao vento, elas não são, na verdade, né? Então não são jogadas ao léu. Você fala e naturalmente, se você sente aquilo ou percebe aquilo que falou, pode ter um peso que vai retornar ressonando vibracionalmente, né? Então é uma frequência energética que você lançou e volta mais do mesmo. Então, como aqui nós iniciamos aí, né, a abertura do vídeo de hoje, antes de ler a leitura, assim foi falado, né? Então vocês se recordam que, na verdade, o universo, ele não está para nos punir, né? Porque o universo, quem comanda é Deus. Deus, ele não nos pune. Gente, isso é óbvio. Porque Deus não nos pune? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E que arbitrariamente, por assim dizer, nós fazemos com as escolhas que nos cabe compreender e buscar. Então você é o observador o tempo todo, você é o buscador o tempo todo, você é que põe foco naquilo que quer. E muito para além disso, nós podemos aqui identificar uma mesma imagem ou uma palavra. Cada um vai ter um entendimento dela, porque cada um carrega uma bagagem de entendimento, cada um carrega uma experiência a respeito daquilo. Nada mais são do que crenças. Você vê o mundo de acordo com as suas crenças. Você observa aquilo que acredita. A presença eu sou verdadeiramente vai abrir uma porta, vai eletromagnetizar através do seu mental superior formas melhores de criatividade. Logo você vai gestar meios de ser saudável. Ou seja, você vai ressoar com o universo energeticamente. Então, mais do que emocionalmente você cumprir com isso sentindo-se saudável, você vai manifestar. Logo você está pronto para falar e vai perceber que não está só repetindo, mas mais do que mentalizar, você cumpriu com o ofício de todo humano. Manifestar saúde na terra, manifestar amor, manifestar a própria paz. Sim, porque a fé que você tem, se ela for inabalável, ela conquista qualquer coisa. O ruim é que as pessoas põem fé em coisas ruins. Então ela põe fé que ela é doente, ela põe fé que se a família toda foi diabética, ela também vai ser. Ah, só ficando mais velha vai aparecer. Ela põe fé que ela vai ter que usar óculos, né? Que vai ficar ruim. Ah, minha família toda usa óculos. Ai, gente, desapega. Desapega de crença limitante. Ah, não, Gi, mas é genético. Então quebra esse ciclo. Quebra essa roda viva de Sansara. Saia dos véus das ilusões. É uma ilusão. A crença que você põe, aquilo que você acredita, é um ilusionismo, se você for perceber assim. Então eu te digo, algo que pessoas, né, o meio esotérico traz, algo que pessoas intitulam como místico, miraculoso, milagroso, nada mais é do que mecânica quântica, geometria sagrada pura. Aí eu te pergunto, você está acessando em qual dimensão? Então, se você já está pronto para as bênçãos da geometria sagrada, te convido. Vamos ver quem ama mais? Continua aqui comigo no meu canal. E nós teremos várias formas de estudarmos isso. E nessa dinâmica da vida, vamos perceber que isso vale muito mais do que ficar apegado a rotinas terríveis, que já sabemos quais são. O ser humano que vive em crença, que o limita, ele é ansioso. Ansioso pelo queijo, por um futuro que é baseado num passado conhecido. Porque se você vive o presente, só assim está manifestando vida próspera. Se você vive com depressão do passado, que não gosta, mas que culpa, julga, perpetua isso no seu campo. Ou se você vive com ansiedade de um futuro que nunca chegará, você deixa de viver o momento presente, que o momento atual é para o aqui e agora, não para ansiar ou para deprimir-se, certo? Então vamos lembrar que o caminho do meio é o melhor, até nisso, né? Presença.
Dê-se ao luxo da sua presença divina, eu sou. Então larga de observar nessa rotina em horizontalidade, só nos momentos onde você for luz e solução para os outros e ajudar. Então para de observar esses problemas, né, entre passado e futuro, né? Seja luz. Observa uma espiral de luz que acende, não no sentido só de acender algo, acender um fogo. É mais do que isso. É o éter, é ir para o sagrado, é ascensionar. Queira ascender. Se você colocar no seu ser o melhor e almejar isso, não tô falando que você vai, olha, ser uma estrelinha, vai ascensionar. Que bom que seja. Eu prefiro me apegar a virtudes maravilhosas, indizíveis inclusive, porque eu nem sei tudo que eu sou capaz diante de Deus, servindo-se de mim para auxiliar meu entorno. Agora, eu não quero ficar presa em amarras e doenças. Eu honro os meus ancestrais e eu faço o melhor da vida que eles me deram, agora mesmo. E mais do que o nosso primeiro ancestral, que Deus, sim, vocês já pararam para ver que Deus é o nosso maior ancestral de todos? Se eu fui criada à imagem e semelhança do Pai, por que eu vou temer em falar que eu sou filha dele? Isso não é sobre o despeito do outro em cima de mim. E não é sobre denegrir ninguém. Não é em detrimento de ninguém. Naturalmente, eu posso sim enfatizar. Sou abençoada. Sou filha de Deus. Ele sim, meu maior ancestral. Então, pessoal, se esse vídeo valeu para você de alguma forma, deixe ele valer na vida do outro também. Seja generoso, altruísta, não seja egoísta. Naturalmente, você vai receber mais do mesmo, certo? Então, gratidão a todos que aqui estiveram, manifestando sua graça. E daqui eu me vou. Até amanhã. Muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Gratidão. Namastê.